Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gerando Conversa. Eu sou o Gera. Já pega no o canal, compartilha, se inscreve, comenta, curte, para que o YouTube pegue o nosso conteúdo e entregue para mais pessoas. Esse é o pagamento do Gerando Conversa. Lógico, você pode também ser membro do Gerando Conversa, apoiador membro, mas ainda não é o momento. Calma, que ainda estamos organizando todo o conteúdo para quem vai ser membro. Mas o Superchat já está liberado, pessoal. Se você quer participar, fazer alguma pergunta quando for ao vivo e deixar ali selecionado para que eu possa ver, de repente, a galera participa demais nos comentários e aí, às vezes, eu termino o podcast, eu vou dar uma olhada, não consegui ver quem fez uma pergunta interessante, uma pergunta sobre a vida da pessoa, uma pergunta sobre o trabalho, sobre o nicho que está sendo falado nesse podcast. Então, se você quiser participar também pelo Superchat, é interessante e a sua perguntinha vai ficar fixada lá. Beleza? Os nossos patrocinadores, que são Clínica Renascense, THR Solar, Dr. Leandro Vieira, Pizzaria Massa Show, iPhone Tech, Objetiva Design Creative, Coroa Artes e Miniaturas de Trios Elétricos, Oxente, Queijos e Frios. Uma delícia, você que está acompanhando os últimos podcasts aí está vendo que a mesa sempre está farta com queijo, com bolachas. Daqui a pouco a gente também dá aquela incrementada aqui para vocês verem o tipo do produto. Outra coisa, Rede de Óticas, Rosas de Saron e Bom Jesus, Rosa de Saron em Arapiraca e São Sebastião e Bom Jesus em Palmeira dos Índios. Esse é o Gerando Conversa de hoje. Estou a caráter, né? Copa do Mundo, então a gente tem que vir a caráter. Hoje teve jogo. Que hora é essa, minha gente? Eu não quero competir com o jogo, não, viu? É bom que, se caso o jogo começou, se ainda vai começar, dá uma segurada enquanto o Gerando Conversa está passando. Lógico que não, mas a gente tem que dar uma de doido às vezes. Outra coisa, essa camisa que eu estou vestido aqui, meu parceiro Everton Variedades, mandar um abraço aqui para o Everton, de Feira Grande, parceiraço que mandou essa camisa aqui para que a gente esteja no clima da Copa. Então é sobre isso. Hoje, pessoal, é um podcast especial para mim. Esse convidado, eu já venho com ele em pauta, com ele na lista, desde a primeira parte do Gerando Conversa, mas a gente, como diz a história, tudo no tempo de Deus. E hoje chegou o dia de eu conversar com uma pessoa que é especial para mim, porque fez parte da minha jornada de estudos, da minha trajetória musical lá no início, quando o Gera ainda estava aprendendo. Ele foi um dos muito poucos que eu posso contar nos dedos de uma mão, ainda vai sobrar dedo, que me deu a oportunidade de me ensinar o caminho certo da música. Hoje aqui comigo, Luciano. Eu vou chamar de Luciano Percussão, porque primeiramente é da forma com que eu te conheci, né? Mas a gente vai falar, porque tem Luciano Pop, aí também teve Luciano Batera, mas a gente vai contar um pouco da história de Luciano aqui e dizer que para mim é uma satisfação e é uma honra tê-lo aqui no Gerando Conversa. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado. Quero desejar muita paz, muita saúde para você e sua família e a todos que estão assistindo. Eu sinto grato a Deus todo dia por colocar amigos e irmãos na minha vida, que eu falo sempre nos bastidores com o Gera, que ele é um fruto da videira com a família. E isso todo dia traz coisas boas para mim. Estou aprendendo, estou sempre buscando. E a música, para mim, Gera, é como um eterno aprendiz. E você não aprendeu comigo. Eu que aprendi com você, com a sua simplicidade e humildade, as portas sempre da sua casa sempre abertas, e um coração enorme, você e sua família comigo. E eu só tenho que agradecer a Deus. E muito obrigado por esse convite, muito obrigado a vocês que estão assistindo. E vamos bater essa bola, né? Já que é Copa do Mundo, vamos exatamente, boa. E assim, galera, essa semana está sendo bem especial para mim, porque eu tive o privilégio de ter aqui comigo, durante essa semana, terça-feira passada, assim, não desmerecendo nenhum outro convidado que passou pelo Gerando Conversa, mas esteve comigo aqui Carlinhos Papaléguas, que... Sou fãzaço. Quem não é fã daquele homem, né? Para você, ô Luciano, eu falo assim, independente de instrumento, nós somos fãs de bons instrumentistas. Com certeza. Né? Não é que eu não seja fã de um baixista, tem vários que eu sou fã também, sim. Regionais e de fora, mas quando a gente que é músico, quando vê um músico executar um bom trabalho e ser um cara fora da curva igual o Carlinhos Papalégua, então...
a gente fica muito feliz. O coração é muito grandão demais, não cabe nesse mundo, não cabe. E quando a gente tem esse tete-a-tete e vê a simplicidade do cara, vê o coração do cara que é igual ao nosso, é muito satisfatório, né? Porque às vezes a gente tem a gente almeja chegar perto do nosso ídolo, mas quando chega a gente às vezes se decepciona. Muito, né? muito, em e geral. com ele, cara, foi ao contrário. Eu assisti, cara, muito foda. Se muito eu era foda. fã, agora que eu sou mais fã ainda. Então, essa semana está sendo um podcast diferenciado e de privilégio para mim, porque tive a minha inspiração, uma das, na bateria, e comentei no podcast com ele a seu respeito, que você estaria aqui, porque você não deixa de ser minha inspiração, não só para o Gera, mas para muitos músicos aqui da região, que você tanto fez com a sua musicalidade e com a sua humildade. Então, é uma honra para mim, de fato, vou ser repetitivo mais uma vez, de tê-lo aqui no Gerando Conversa. E, Luciano, eu quero entender do começo, é como diz a história. Vamos começar do começo, né? Vamos. Bater a bola desde a pequena área lá. Isso. Luciano, como foi que chegou a música na vida do Luciano? Não foi totalmente assim, eu buscando. Foi naturalmente. Eu sou de um berço de família conservadora, né? Filho adotivo, filho de criação, do meu pai Bené, que está no céu hoje, minha mãe Maria. Um beijão a todos que vão assistir. E meus 3 filhos, Luana, Sara e Juninho. Eu comecei naquela leva de ouvir muito. Eu tinha um primo, por nome de Fernando, que ele até hoje é amante, toca chorinho com o pessoal do pessoal da aposentadoria, aquele pessoal ali. Não. Que fica lá na estação. Associação dos Aposentados. Certo. Fernando. Uhum. E ele tinha um sambão. E eu gostava. Mas eu era muito, assim, como a família conservadora, eu era muito tímido, acanhado. E eu fui me chegando. Eu digo, deixa eu tocar, deixa eu aprender, deixa eu viajar com você, não sei o quê. E ele foi deixando. E nisso aí foi abrindo porta para mim. Eu peguei uma maratona, que hoje a gente chama de Tantão Rebolo. Sim. Levei para casa, Gera. E o nome era Maratona? Maratona, antigamente. É mesmo, cara. Não sabia. Para mim é novidade. É Android, viu? É das Android. Eu digo, meu amigo, eu tenho que aprender. Aí fui nessa onda, trouxe para casa. Fiquei lá dando uma sacada e sempre acompanhando. Uhum. E tinha, com frente à minha casa, tem outro amigo meu que tocava violão, o Maí. E o pai dele, marceneiro, ele também, marceneiro também. Luciano, vou fazer uma bateria aqui, vou fazer um lance aqui para a gente ficar tocando. E montava e pegava balde, pegava aqueles condimentos, que é aqueles pequenininhos de arroz. Sim. E dá tonalidade e tudo. Ô, Luciano, isso com qual idade, mais ou menos? Isso com 15 anos. 15 anos de idade. Aí nisso, e minha família não queria, não aceitava. Meu pai e minha mãe não aceitavam. Mas eu fazia aquele mexido, aquele moído, para chegar neles e para... Eu não tinha vontade de jogar bola. Tinha jogo na escola e tudo, eu estudei no Manuel Lúcio. E eu não tinha aquela... Agora, para música, Gera, aquilo me puxava, me impulsionava de uma maneira, assim, muito natural, sabe? E através deles dois, foi a primeira abertura, né? Então, eu peguei a maratona, levava para casa, treinava e continuei a andar com ele no sambão. E um certo dia, eu fui assistir... Na sede do Asa, eu fui assistir o Alta Voltagem, do Josa, sim. Jussara, todos, né? A Joseane e o Júnior. E a dona Margarida também, um grande abraço para todos da família. Me receberam com um grande coração. E eu fui assistir e fiquei até o final da festa. Quando eu fiquei até o final, eu vi o pessoal carregando caixa, uma coisa, montando cabo. Aí eu digo, rapaz, vou ajudar eles. Mas eu já de olho para falar, para entrar. Eu sei. Aquela onda, né? Aquela vibe. Eu digo, eu vou. Aí comecei a ajudar, quando a festa eu estava carregando caixa. Já estava naquela... Menino, uma maior, ali, cada caixa mamuto, um peso do caramba, Gera. Você tá ligado? Imagina, eu sei. E eu lá, neguinho, aquele neguinho sonhador, aquele neguinho que até hoje eu sou esse nego mesmo sonhador. Aí eu digo, velho, eu vou falar com ele para me ficar pegando caixa e montando a banda. E nisso, meu pai e minha mãe não estudam. Foco é estudo, foco é aqui. O foco é estudar aquela onda toda. Eu digo, mas pai, mãe,
eu gosto de música e tudo, e aquele negócio todo. Tá certo. Aí vai, deixou, deu o aval. Aí tinha um percussionista, o nome dele é Bilola, que Deus tenha ele nos braços. E tinha um Afrânio Batera, que é muito conhecido da gente, o Afrânio. Afrânio, pai do Eric. Justamente. Aí eu ficava carregando caixa de som e de olho neles dois, tocando. Chegava em casa, pegava maratona e ficava treinando. Não sabia nada de técnica. Era tudo... Avulso. Tudo assim, desse jeito aí, Gera. Meu amigo, a zoada do caramba, eu sem técnica de nada, e aquela luta toda. Aí eu digo, rapaz, vou começar a observar mais eles. Aí cheguei no Bilola. Bilola, me dá um choque aí. A Frânio, me dá um choque aí. Aí a Frânio com aquele coração até hoje. Aí passava e ficava meio assim, arisco. Como sempre existe, né? Quando o cara passa alguma coisinha assim, tem alguns que ficam, não, ele vai tomar meu lugar. Mas eu não sentia isso, era só para me estar ali com eles. Entendi. Aí pintou uma festa na usina Sinibu. Aí o Josa disse bem assim, Luciano, você vai, viu, com a gente. Você vai montar. Aí eu digo, não posso, porque meu pai e minha mãe não deixam. Eu tinha 15 anos, tem que ter uma autoridade, juiz ou alguma coisa, ou o Josa ir lá em casa conversar. Josa não seja por isso, eu vou lá. Chegou lá, conversou com meu pai, com a minha mãe. Aí eles deram, aí foi uma alegria, aquela aval, né? Fui. Quando eu toquei essa festa, eu viajei e toquei. Foi a primeira vez que o Bilola pegou as baquetas e passou para mim. Só que ele passou no instrumento que era só marcar. Aqueles blocos sonoros, Sim, aqueles coquinhos. eu sei. Aqueles de percussão. Aí eu digo, caramba, eu vou ficar só aqui. Mas para mim ali já era o mundo todo. É a maior alegria do mundo. Nisso aí, voltei para casa. Para finalizar essa questão do autovoltagem, com muito passar do tempo, o Josa comprou 2 Conga Bauer, Raul, azulzinho, deixou lá em casa. Eu comecei a treinar muito. E sempre viajando no sambão de Fernando, meu primo. Nisso aí, pintou uma festa de novo na sede do Asa. Agora você não sabe quem era a atração. Gera. Isso é novidade para você. E pode perguntar a todos que estavam nesse dia. Foi Edson Gomes, cara. Edson Gomes na sede do Asa. Com a gente. A gente fez a abertura e ninguém, nem a gente acreditava. Isso foi o finado o Pel, que era empresário há muito tempo, muitos atrás, um empresário, que o Alceu Valença é padastro dele. E nisso aí, eu digo, rapaz, não vem não. Quando menos espera para aquele ônibus grandão lá de frente da sede do Asa. Isso já, Edson Gomes, já sendo Edson Gomes. Não estava no começo, não. Já estava estourado. Estava estourado, pô. Isso quem fez a abertura foi Alta Voltagem? Sim, a gente fez essa abertura. Certo. Quando der fé, parou o ônibus lá e a gente ficou sem ação, pô. E o Pel, não, ele vem. Rapaz, foi a minha primeira festa, assim, que eu pude, que o Bilola deu uma oportunidade mesmo, já tinha ensaiado um bloco de música, e eu toquei. Depois eu fui assistir o show. Gera, que show. Até hoje, né? Quando ele veio agora recentemente em Parapiraca, é um show que você abre o coração. E eu senti na pele, assim, do mesmo jeito que eu tô com você, ele entrou dentro do ônibus, a gente ficou à vontade lá, conversando e tudo. Isaac, filho dele, era desse tamanho aqui. As tranças já batiam aqui, ó. As tranças. E eu olhei assim, eu digo, pô, é isso que eu quero. É isso, é essa alma que eu quero, é essa vida, essa vivência que eu quero pra minha vida. Aí minha mãe, meu pai foi abrindo os caminhos, foi dando mais oportunidade. Meu pai sempre me ajudou. Meu pai sempre, quando eu não tinha uma certa condição, meu pai sempre foi barbeiro, né? Meu pai verdadeiro foi agricultor e pecuarista, Jorge Juvino. E meu pai de criação, o Bené Barbeiro. Aí eu disse, pai, estou precisando comprar uma fita. Ele me ajudava, CD, DVD. Sempre, ele nunca dava um não. Ele não era aquele cara, aquele pai de dizer, pegar no seu braço assim e ir para as festas. Porque ele era também conservadorista. Mas ele me incentivava e apoiava, Gera. E nisso aí eu fui ficando cascudo. Eu digo, não. Agora naquela humildade, num sapatinho, sem a sandália, na humildade. Eu digo, se Deus está me permitindo e está tocando no coração deles, é porque isso vai ser bom para mim. E eu segui. Depois dessa festa, aí passei 2 anos no Alta Voltagem. Quando eu saí do Alta Voltagem, eu fui para Peça Ímpar, não, Curso Circuito. O Ed Jales, o Ed James. Que era massa também. E o Ed Gelson, guitarrista. Sim. Aí
passei também mais 2 anos lá. Nesses 2 anos que eu passei lá, você sabe como Edjara é doido. Edjara é piradão, né? Eu estou tocando com o Jó, rodando aqui na cidade. Passava muita coisa de bateria e percussão, muita coordenação motora, aquelas coisas todas. E isso eu em casa também já botando para frente. Eu digo, Deus, o Senhor está planejando coisas boas mais ainda para mim. Se eu cheguei até aqui, o Senhor vai abrir mais portas. Aí demorei 2 anos com o Jairo lá. E depois que eu saí de Jairo, eu fui para Palmeira dos Índios, Genário Júnior e Banda. O seu Genário, que é dono da Palmeirense, empresa de ônibus de lá, e tem um filho que ele cantou e montou uma banda. Aí ele disse, através de Tomé Baixista, que já tinha me visto tocando no curto-circuito, disse bem assim, rapaz, um menino Arapiraca que está tocando bem. Meu nome já estava rodando, eu já tinha tirado festa com Banda Magia, estava rodando, curtindo, né, o pessoal. Certo. Chegava lá, pessoal, deixa eu dar uma canja aí, deixa eu dar uma canja. Aquela coisa de criança, de meninão, abobaiado mesmo. Mas nocivo e com foco. Aí eu digo, rapaz, eu vou. Aí fui para Palmeira. Passei 1 ano lá tocando com o Genarinho. Genarinho, quando eu estava tocando com o Genário, aí eu saí. Quando eu saí, passei 1 ano, saí, fiquei à toa. Disso aí pintou 2 bandas em Maceió. Frequência Modulada, que era uma banda de reggae, e o Massahara do Frank de Brito. Porra. Através eu conheci o Ilê, percussionista, neguinho, gente boa da porra também. Aí ele morava ali por trás do Trapichão, no Trapiche. Sim. Aí, Luciano, já que você tá parado, vamos dar um girozinho. Aí eu fiquei matando um cachê lá e com a frequência modulada. Quando eu passei a base de 1 mês, 2 meses lá em Maceió, eu voltei para cá. Porque eu sempre fui caseiro, eu sempre fui mais de valorizar a cultura de Arapiraca, o povo e os artistas de Arapiraca. Eu digo, não, eu quero estar aqui, eu quero fazer a coisa fluir, certo, junto com todos os meus amigos. Então eu voltei. Quando eu voltei para cá, aí o Oswaldo Baixista montou uma banda. Montou uma banda, não sei se... Eu me esqueci agora há pouco, peço até perdão quando o Oswaldo ouvia aí e assistir. Mas foi uma banda que tinha o Marco Senna, que hoje certo, que tem a escola. Da escola de música. Tinha a Malba, também a Malba cantora. Qual o estilo, Luciano? Era um estilo de forró. Era uma banda de forró e MPB. E a gente tocou muito aqui em Arapiraca, confraternizações, casamento, reuniões, batizados. Aí eu saí. Quando eu saí, fiquei parado. Aí o Paulo sempre já estava de olho em mim, o Paulo Baxixa, sim, que era o gerente e baixista do Folha Verde. E o Bastião também, do Cio da Terra, gerente e baixista do Cio da Terra. Disse, Luciano, vamos, como é que se diz, tirar uma festa com a gente? Aí eu digo, rapaz, como assim? Ele disse, porque o Calila, baterista, está querendo sair do Folha Verde, e o Dino, que é meu filho, vai tocar bateria e você vai para percussão. E eu não acreditava, porque isso era muito longe do que eu podia esperar do homem carnal, mas recebia de Deus. E eu tive um sonho, Geraldinho, por incrível que pareça. Eu vou te contar aqui para todos que estão assistindo. Teve uma noite que eu sonhei, eu saindo em cima do trio elétrico, lá da garagem, eu sozinho e segurando o meu mundo de instrumento, os de percussão. Certo. E nisso aí, nesse sonho, parava, eu me acordava. Isso há muito tempo antes de eu sonhar em pensar em entrar no Folha Verde. Eu digo, caramba, menino, quando foi nesse dia, foi a inauguração da carreta, da mega carreta do Jarbas. Sei. Veio 2 mesários da Bahia e passamos o som dentro da garagem do Jarbas. Sei. Nisso você não vai tirar o trio, um cavalinho para botar lá nos eucaliptos, ali perto da sessão, para passar melhor o som. Menina, eu segurando, Gera, a percussão, todo mundo desceu. Ficou, né, esperando lá embaixo. E eu segurando a percussão para não cair tudo. Menino, quando puxou ali, que chegou perto da sessão, eu olhei assim para cima, eu vi um clarão, uma coisa mais linda de Deus. Eu digo, Deus revelou meu sonho. Você teve um déjà vu, então. Justamente. Você passou, já tinha visto aquela cena no seu sonho. Justo, sabe, Gera? Rapaz, interessante. Aí, nisso aí, eu agradeci muito a Deus e começou o início do Folha Verde ali. Ali eu passei 5 no Folha Verde,
graças a Deus. A banda teve um término, né? E nisso, antes de eu entrar no Folha Verde, eu tinha tocado uma festa de Micaraca. Só uma participação. Com quem? Com o Cio da Terra. Certo. O Bastião me chamou, me convidou. Sei. Bastião e a Sônia, Aham. que Deus tinha ela no bom caminho, que Deus nos deixou aqui brevemente, né? Sônia, eu te amo do coração. E me convidou através do Bastião. Aí eu digo, rapaz, não acredito. Mas tudo nos planos de Deus. Eu digo, vou e fui. Eu tinha muito lance de percussão que o Gendarinho me deu, material de percussão. E eu digo, rapaz, eu vou. Aí montei aquele lance todinho, aí foi eu e o Toninho. Foi a primeira festa que eu conheci o Toninho. Como você disse que era meu apreciador musical, Sim. eu era muito apreciador musical, tanto de Toninho como do Gibi percussão. Gibi tocou circuito, né, banda Phobos. Eu bati o olho neles muito assim. Daqui de Arapiraca, ele? Sim, o Gibi. E o Toninho do Pão de Açúcar. Ah, o Toninho... A gente passa a gente mesmo, né? Cria mesmo, conhece, nossa. né? Aí, nisso, geral, eu fiquei olhando assim, eu digo, meu amigo, vai dar tudo certo. Mas aí eu foquei mesmo a treinar muito, pesquisar muita coisa. Eu sempre amei salsa, o lance de Carlos Santana. E pesquisei muito axé, axé, MPB e salsa é o que eu amo. Eu gosto de jazz, gosto de blues, eu gosto, às vezes em casa eu ouço muito rádio, tudo, mas o meu foco são esses 4 estilos. E o pagodezinho também eu amo demais. Nisso aí o Jarbas tava para sair o Carlinhos, que era percussionista do Folha Verde, que era de Maceió, o Carlinhos, percussionista. Nisso aí, perdão, que Jarbas esteja descansando num bom lugar. Muito obrigado por tudo. Ele estava procurando um percussionista, eu fiquei sabendo. Eu tinha tirado a festa, sim, não conhecia na tudo, Micaraca. Na Micaraca. Mas aí eu cheguei para mim mesmo, eu digo, Deus, eu vou falar com o Jarbas. Cheguei lá na porta. Quando eu cheguei na casa dele, ia saindo a Kombi. Naquela época de Kombi e tudo, com os músicos. Quando saiu os músicos, tudinho, olhando assim, eu cheguei pro Jarbas. Jarbas, eu queria falar com o senhor que eu queria fazer um teste. Fazer um teste no Folha Verde ou no Cio da Terra. Ele disse, não, eu vou trazer um percussionista da Bahia. Ele falou. Ali a minha grade todinha desabou, assim, sabe? Foi um choque para mim, assim, que eu digo, pô, se fosse eu tinha parado de desistido. Eu sei. Né? Eu tinha parado de desistir, porque o meu foco, de todas as bandas que eu toquei, o meu foco era entrar no Folha Verde, entrar no Cio da Terra, entrar na empresa de trio. Era o meu sonho. E nisso aí eu voltei mais forte para casa, Geraldinho. Eu digo aí que eu vou buscar. Eu treinava mesmo, comprava muita coisa atualizada e sempre olhando os baianos tocando, né? Eu ficava olhando, pesquisando. Aí com muito tempo, se concretizou a saída de Calila e o Dinho foi para a bateria. Nisso o Paulo bateu lá em casa. E a Dona Socorro também. Paulo Baxixa. Bateu lá em casa. Quando chegou lá em casa, ele disse, Luciano, vamos lá na garagem? Eu digo, oxe, vamos dar uma olhada lá na garagem e você vai participar do ensaio. Ele não me falou que eu ia adentrar a banda. Certo. Meu Até amigo. então foi uma surpresa, Foi uma surpresa. Vai fazer um teste, mas não vamos dizer aí lá ainda. Justo. Porque naquele tempo os testes nas bandas eram muito exigentes. Não era uma coisa tão fácil, né? E para mim aquilo ali eu não estava totalmente preparado, Gera. Sim. Mas eu estava tão confiante. Como hoje você é confiante de tocar com todos os músicos, produzir esses belos trabalhos que você faz, você tem confiança, tem autoestima. Isso. E eu estava também com essa autoestima e essa confiança. Eu digo, pô, eu vou. Deus quiser, vai dar tudo certo. Cheguei na garagem com ele. Quando der fé, abre a porta. Lá vem Jarbas com cigarro na boca, um copinho de uísque, tradicional dele, né? Ele é aquela grife ali dele. Aí veio, aí disse, ô Paulo, é esse aí o menino? Perguntou. E eu, menino, eu me tremia mais que vara verde. Tô dizendo a tu, Gera. Eu me tremia, mas olha a tremia, oportunidade velho. chegando na porta agora. Eu digo, meu amigo, velho, e agora, como é que vai ser? Aí eu olhei para os 4 cantos assim, eu digo, meu Deus do céu, ele não vai querer de novo, não vai me aceitar de novo.
Aí ele diz, olha, seja bem-vindo, você vai participar e é um novo integrante da família Folha Verde. Menina, eu comecei a cair choro, eu chorava que nem criança, um bebezinho. Eu digo, meu amigo, que Deus é maravilhoso, e agradecer a Deus. Aí dei um abraço no Paulo, aí fui até ele, dei um abraço nele. Aí eu digo, já, você se lembra daquele neguinho que teve aqui na sua porta? E perguntou se podia ter uma oportunidade na sua banda, e você falou que não. Ele olhou assim e fez bem assim. Mas o Jabo, ele sempre foi um cara muito aberto comigo. Ele tinha um coração, ele nunca usou a palavra preconceito e racismo comigo. Ele nunca usou pagar menos esse rapaz e não pagar igual aos outros. Ele sempre valorizava. E eu me sentia tão livre com ele, Fabiano, as filhas também, Jéssica, abraço a todos também, que eu amo demais também, todos os filhos, e Berenice, também a sua esposa. E a mãe deles também, com certeza. E eu ficava olhando assim, era um carinho tão especial dos músicos comigo e com a família que me deixava muito à vontade, né? E nisso eu fui crescendo. E a banda crescendo também. A gente começou a rodar muito. E o Cidade Terra Folha Verde já rodava muito, com a campanha do Fernando Collor, que eu acho que foi, com perdão da minha palavra e da minha verdade, foi o maior erro do Jabo não ter gravado um vinil ou daquela época, ou com Cidade Terra com Folha Verde. Né? Ele não aproveitou aquele momento. Se tivesse, tinha bombado, Gera. Ô, Luciano, naquela época que rodou tanto, no caso você ainda não estava na banda. Não. Assim, outra coisa, você viu que Bastião fez parte aqui do podcast com os baixistas. Sim. Porém, Bastião vai voltar. Encontrei com o Bastião, fiz esses dias um pagode no pranchão lá do Fabiano. E aí ele disse, pra que, Gera? Me mostrou uma situação de uma foto que ele falou aqui no podcast de quando começou. Olha, e alguém assistiu o podcast e mandou para ele essa foto. Eu disse, Bastião, a gente não conversou 30% do que eu quero te perguntar ainda. Justo. Então, Bastião, em breve, vai estar aqui só eu e Bastião pra gente bater um papo tete a tete. E eu tenho certeza que vai ser massa de novo, né? Vai ser melhor do que a primeira vez, porque aqui a gente ficou muito nichado na parada do baixo, né? Sim. Mas aí eu tenho perguntas para fazer na época de Cio da Terra, na época, perguntas relacionadas a trios elétricos, né? Justo. Então vai ser massa também. Então, naquela época, você ainda não tinha entrado no Cio da Terra, não? Eu entrei em 1996. 96. Eu toquei 10 mil Caracas, né? Que quando o Folha Verde acabou, eu fui o único integrante do Folha Verde a ir para o Cio da Terra. Porque eu estava muito focado, sabe Gera? E como eu estava muito focado, para mim aquilo ali era como hoje tem os megas músicos que a gente considera que nós somos fã deles, né? Que a gente busca sempre estar aprendendo, como até hoje eu busco aprender e você estudar também aprender. Eu me focava e me inspirava neles e também eu queria chegar naquele ponto. Então eu treinava muito, então o pessoal via. Então eu passei para o Cio da Terra. E quando eu passei para o Cio da Terra, entrou 2 amigos meus que, se eles não vieram aqui, eu acho que um já veio, que me deu muita força. Foi o Dano Quebrança, tocava bateria, tocava bateria lá, e também o Júnior. Júnior Beribinha. O Júnior, justamente. O Júnior ainda não veio. O Júnior tá para vir aqui também. Te amo. E sim, uma ressalva. Bastião, te amo e muito obrigado por tudo. Te amo mesmo, irmão. E nisso aí, eu fui trabalhar com eles no Cio da Terra. Né? Um primeiro foi com o Dani e depois foi com o Júnior. No Cio da Terra, no caso, já, né? E antes eu trabalhei com o Nego Batera. Sim. O Nego Batera me passou muita dica. E tinha vez que ele fazia umas pegadinhas assim dele, porque até hoje ele tem essa loucura, mas é um cara super do bem. Ele, vou aqui no banheiro, pega aí. Meu irmão me jogava em cada furada. Ô, Luciano, isso daí, no teu ponto de vista, eu acho que é mais lero de ir no banheiro. Eu acho que é aquela parada de se mandar você dar uma canja, você não vai. Justamente. Sabe quem é que faz essa pegadinha comigo? Sim. Chocolate, que é batera do Julinho. Meu irmão. Toda vez que Chocolate me vê, ele gera... Vem fazer uma participação. Eu quero não, velho. Aí, daqui a pouco, ele me deixa à vontade. Aí, depois, bicho, tô já estourando aqui, pega aqui, põe no banheiro. Eu digo, ô, Chocolate, eu sei que é lero, mas bora, vamos lá. Aí, vou lá, faço uma participação. Mas é massa, justo, né? Porque a gente, é o que eu falo pra ele. Sim.
A banda, a gente vê a banda tão entrosada, tão ensaiada, que a gente fica até com receio de chegar ali. Por mais que a gente entenda do estilo, a gente não quer que a galera saia do roteiro que tá fazendo. Né? Justamente. Mas justamente. essa pegadinha rolava com você também. Rolava bastante, assim. Tinha hora que eu queria ficar chateado com ele, e ao mesmo tempo eu tava tão prazeroso ali. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade. Exatamente. Então, ele foi um precursor que me jogou dentro da bateria. Então, passei esses 5 anos lá no CIO também. E quando a banda acabou, eu fui para a banda Vila Lobos, orquestra, que era ali com frente à ABB. Sim, tinha a escola de música e tinha a banda e tinha o coral, que era do Nori e da Simone. Um abraço também, amo vocês muito. Muito obrigado. E nisso eu fui tocar bateria lá. E tinha o Tinho, batera, que era o professor da escola. E o Tinho, como vocês sabem, já tocou facinho, rodou muito. E eu olhava assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, é mais uma chance para mim. Mas eu nunca deixei de ser um percussionista. A minha raiz, minha ramificação é percussão. Só que os elementos da bateria, eu aprendi e entrei para o mundo da bateria, mas com um lance percussivo. É diferente de você que vai para a bateria com um lance batérico mesmo. O lance batérico, você tem mais, como se dizer, Gera, como você é específico baterista, você tem aquele lance de filtrar as coisas mais leve e mais rápido. Eu demorava para pegar. Eu atrasava, eu errava. Tá entendendo? E tinha vezes que eu chegava em casa, eu digo, pô, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais. E fui focando. Nisso aí, no Cio da Terra, voltando um pouco, eu toquei com o seu irmão. Toquei com o Tiquinho. Isso ainda na percussão, dividiram percussão, Foi, né? o Tiquinho e o Cicinho. O Cicinho também? O Cicinho. Foi. Porque eu não lembrava, do Cicinho. Tem uma foto no trio que eu, pra mim, é o Cicinho também. Cicinho. Eu lembro que era 2 percussionistas. Eu lembro de uma situação, de uma festa, Luciano, lá no Calçadão. Sim. Que era você, meu irmão e o Wagner. Sim, meu irmão, aquela apresentação ali... Não falo do Wagner, não, irmão. Meu irmão, foi coisa de louco. Chegou a me arrepio de falar de Wagner. E era o Juninho batera. Sim. Rapaz, a banda tá no quilo da puxa. Não, realmente. Botaram penando. A gente tava muito no foco. No foco mesmo, a gente tava no foco. E Deus o tenha, o Wagner, que foi um nosso querido, né, irmão. Foi outro também que, com certeza, de onde estiver, é muito grato a você, porque você abriu portas também para ele, viu? Amém. Mas eu olhando esse lado, sabe, Geraldinho, eu vi o que ele revelou, como você revela hoje para a música de Arapiraca e de Alagoas, para o Brasil. Ele tinha uma naturalidade tão espontânea, como o Cicinho, como o Tiquinho também. Eles têm essa vertente dele, que é deles mesmo, sabe? De pegar as coisas muito fácil. Muito fácil, exatamente. Aquelas coisas muito difíceis, eles transformar assim, verdade. E não precisar de tá se mostrando. Eles faziam tão natural que você achava que pô, como é esse caminho aqui tão leve? E eles deixavam a coisa leve. Então, fazia bem a gente, né? Me fazia bem, porque ele me impulsionava a estudar mais. Não eu sozinho, porque ninguém aprende. Jesus precisou de 12 apóstolos. Ninguém é sozinho na vida, ninguém aprende nada sozinho. A gente sempre está em evolução. E eles foram minha evolução. E voltando na Vila Lobos, na Vila Lobos eu entrei no vocal, e passei também baterista da banda e entrei como professor de bateria. E nisso... tanto a Simone, ela é pianista e formada também em percussão erudita, tímpano. Eu ouvi falar já, justamente. Verdade. Eu havia esquecido, mas eu lembro que a galera falava muito isso nisso mesmo. daí. E montou, por isso foi um dos motivos de ter montado a orquestra Ari de Queiroz, outro grande músico daqui da sociedade, tocava muito e cantava muito o Ari. E eu toquei com ele também, toquei com o Paulinho, quero dar um abraço também a ele também. E que Deus tenha o Ari num bom lugar. E nisso, quando montou a orquestra lá, a Simone disse, Luciano, você vai tocar tímpanos. E tinha um professor que vinha de Maceió, vinha um professor de baixo acústico, né? E era bateria
e tinha também uns tímpanos. Uhum. Foi outra experiência para mim inacreditável. E fora isso da percussão erudita, teve também um lance do vocal, que eu sou barítono. E eu digo, Simone, eu queria perguntar uma coisa a você. Tem condição de, pelo menos, eu abrir a boca e cantar pelo menos uma música? Uma música. Ela olhou, você pode cantar várias. Só você baixar o tom, você adaptar, você sincronizar, que você pode cantar. Foi aí onde pintou a ideia do Luciano Pop. Certo. Eu digo, eu vou juntar uma mescla e vou idealizar, não. Eu vou pedir, bater na porta que Deus abra, de um dia eu poder gravar com meus amigos, eu cantando. Foi aquelas gravações que a gente fez aqui. Sim. Né? Sim. Junto com o Afroara e com todos os músicos que a gente ama. E com você também, que deu a oportunidade. E eu estava numa fase que, quando eu estava na Vila Lobos, eu digo, esse ciclo aqui vai demorar pouco. Eu sentia. Certo. Né? Foram 4 anos lá na Vila Lobos. Eu digo, vai demorar pouco. Porque eu via que a Simone e o Nori, eles estavam aparecendo novas bandas. E estavam o contrato entre César Soares, entre Lourenço, entre Nelsinho, estava uma rivalidade muito grande na época. E valores e muitas outras coisas. Mas aí eu digo, rapaz, eu vi o Nori pensativo demais. Ele era contabilista da Incofusbon, do Aurelino Fernandes. E ele chegou para mim, ele disse, Luciano, eu sei que você está incluído, você ama o que faz e tudo mais, mas vamos para frente, não vamos desistir não. Nisso, a minha cabeça, eu digo, está na hora de eu sair da Vila Lobos. Foi onde eu deu o checkmate. Eu digo, está na hora de eu sair da banda. Então eu cheguei para ele, eu digo, Nori, eu quero sair da Vila Lobos. Ele olhou para mim assim, mas por quê? E a banda, não, pai, não sei o quê, aquele negócio todo. Não, fica. Eu digo, não, eu quero sair. Eu quero lutar um pouco pelo meu espaço. Pelo que Deus me deu de bateria, de percussão, e um pouco de voz através de Simone. Simone e Nori, rapaz, e os filhos dele também. Foi um dia inesquecível. E o CG, que era irmão da Simone, que é Simone Baixo, e eu olhei assim, foi muito comovente. Mas eu tinha que tomar aquela decisão. Então eu saí. Quando eu saí da Vila Lobos, eu fiquei sem banda nenhuma. Eu entrei num foco e entrei na escola Dom Constantino Lueres, que é aquela escola do lixão da Mangabeira. Né? Eu ouvi falar já. Pronto, aí o Júnior Severino 30, o Júnior, né? O Biribinha, palhaço Biribinha, ele me colocou lá junto com a irmã dele. Para mim, e tava eu e o Gordurinha. O Gordurinha ensinava teclado e eu ensinava percussão recicláveis. E eu fui para lá, passei 8 meses nessa escola com as crianças do lixão. Gera, é uma experiência sobrenatural. Eu ia lá pro lixão com eles e me comovia para casa deles, aquele negócio todo. E eu sentia aquela coisa que era um propósito de Deus, né? Eu costumo falar que eu sou muito apegado a Deus. Eu tenho todos nós somos, mas eu dou muito espaço a Deus na minha vida. Por isso que eu cheguei naquele tempo a pedir a você para gravar Deus Cuida de Mim, do Kleber. Sim. Né? Do Kleber Lucas. E gravei outros gospel aqui também. Eu sou católico, eu gosto muito de música e minha família tem um berço evangélico. Eu sou tradicional também, gosto da Setinoe. Eu conheci a Setinoe a partir do Nori e da Simone. Eu participei de um congresso em Recife, da Setinoe, e a banda Vila Lobos tocou. Né? Inclusive, a cantora no momento que está tocando bastante, que é a Jéssica. Jéssica não é a Jéssica e banda que canta axé e tudo, não, é a Jéssica Dona Flor. Sim. Mas o Jacó, né, que Deus abençoe também a eles. E nisso, quando eu entrei na Setinoe, ela me deu muita claridade do que é amor, do que é verdade, do que é transparência na vida. E eu digo, na música, se
eu tenho isso, e se a religiosidade está me dando isso também, eu vou focar. Então eu foquei. Eu fiquei até hoje, eu também sou muito adepto, né? E na música, especificamente na música, eu parei de tocar nos palcos, parei de tocar no trio, parei de tocar barzinho, parei de tocar. Mas a minha matéria, o meu físico não está lá. Mas quando eu vejo cada um, você, cada um amigo meu que está lá tocando, eu me sinto representado. Eu estou ali. Seja com qualquer um de vocês, cara. Eu fico tão feliz quando eu vejo, abro o Instagram de vocês e vejo vocês lá tocando. Eu digo, o nosso fruto da videira, ele está crescendo, está brotando, está ramificando e está dando flores. E eu vejo que a cultura e a música de Arapiraca está crescendo muito. Demais. Está crescendo muito. Temos aí o nosso Daniel Barbosa, temos o Luciano Barbosa, temos o nosso governador, que eles nos preenchem. Né? Teve essa onda aí do Adamar, brevemente vai inaugurar o Conservatório do Hermeto Pascoal. É verdade. E o Hermeto Pascoal, para mim, é um grande gênio. Né? E a minha pena foi porque ele não foi enterrado em Lagoa da Canoa. Ele foi enterrado lá pro lado de São Paulo. Né? E eu queria ir prestar a última homenagem a ele. Mas temos aqui vários músicos, Gera. Tem. A gente tem cantor bom, tem cantores bons, tem bandas boas, seja no segmento católico, evangélico. A gente tem muita pagode, muita coisa boa. A swingueira, com o Dani representando muito. Né? E nisso, na MPB também. Quer dizer, a gente precisava desse empurrãozinho. E a gente hoje está tendo. Lá atrás era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Você sabe, você viveu isso com... Isso. Não é, Gera? Muito, muito difícil. Deixa aberto, Cauã. Essa questão que você falou, né, de dificuldade, eu até comentei aqui no último podcast, porque foi quando eu comecei a te citar no bate-papo com o Carlinhos. Sim. Porque pra gente que era leigo na música, a gente ouvia, pegava de ouvido, mas quando a gente começou a entender o que era uma videoaula, meu amigo, quem tinha não emprestava não, velho. Justo. E você foi o cara que foi diferente. Às vezes eu sabia que eu tinha um amigo que era músico e que tinha uma videoaula. E aí eu chegava lá e dizia, tem como tu me emprestar a videoaula para mim entender como é que toca? Sim, Rapaz, tá emprestado. Às vezes mentia, a gente sabia que era mentira. Aí às vezes dizia, não, pô, não precisa não, videoaula não, pegue de ouvido. Mas, bicho, eu não lembro como foi o nosso primeiro contato pessoal. O de trabalho, meu amigo, desde que eu era moleque, que eu via você tocando nos trios elétricos, eu saía ali do lado do trio acompanhando e olhando a galera tocando, nego mesmo. Eu me lembro de você, Gerardo. Eu me lembro muito, eu me lembro. E assim, e o interessante, Luciano, que a gente, quando é músico, que a gente saca alguém da plateia que ou é músico, aquele imã vem, né? E o imã vem, você olha pra pessoa, você vê o brilho do olhar da pessoa diferente. É outro. Né? Você vê um menino assim olhando pro instrumento, você já saca que aquele menino ali tem algum tipo de contato, de algum imã tá puxando a criança. Com né? certeza. Então eu fui esse tipo de moleque, de adolescente que ia atrás dos trios. Até o dia que eu acho que eu tava tocando timbal na sala de casa aqui, e você passando, você voltou. Eu não sei se você vai lembrar. Você vai lembrar e você disse, Gera, não, Gera não, minto. Rapaz, você toca, não sei o quê, você toca onde? Pretende tocar profissionalmente? E aí eu abri a porta, poxa, bicho, o Luciano é aquele cara que toca nos trios. Então, eu já vi a simplicidade, a humildade de tentar puxar mais um pra música, mais um sonhador, digamos assim, né? Porque e é o que eu faço hoje, é exatamente isso também, porque as oportunidades que eu não tive lá atrás e que poucos me deram, eu faço isso hoje. O que eu tenho nas mãos para poder ajudar e agregar com a galera que está começando, Deus, eu faço, mas faço de coração e com a alma assim grande e abrangente, porque eu sei que é um diferencial muito grande e um divisor de águas. Justo. Foi quando você me convidou para ir na sua casa. Você disse, vá na minha casa que eu tenho um material para lhe mostrar. E aí eu fui na casa de Luciano, ele já me mostrou todo o material do que ele tinha de instrumento, de videoaula, de revistas.
Eu ainda tenho até hoje revista De bateria? de bateria e percussão que você me deu, tá em algum lugar aqui, porque passou pela reforma do estúdio, mas em algum lugar tá, eu acho que tá dentro daquele baú, que eu tenho um baú ali que eu acho que se abrir vai sair um dinossauro de dentro, de tanta coisa que tem. Essa revista vai estar lá, com a dedicatória de Luciano, que agradeci demais, porque eu sei que quando a gente tem um material desse em nossas mãos, é uma coisa que o dinheiro não paga. Não, é uma coisa que é do coração, que a gente adquiriu. Verdade. E aí ele já começou a dizer, ó, Gera, pega, tem videocassete em casa, na época de videocassete, viu? Não pense que a gente é Nutella, não. Com certeza. A gente é raiz. Justo. Eu digo, rapaz, tenho. Pronto, leva essa videoaula e assista. Você vai levar uma de percussão e essa aqui de bateria. Percussão. A primeira vez que eu tive contato com Santana foi Luciano que me passou. Ó, estuda isso daí. Você não quer... Vai tocar percussão? Pronto. E veja aqui, Dave Well. Você me deu uma videoaula também. Verdade. Eu disse, Ave Maria. Rapaz, aí eu não entendia naquela época. Rapaz, por que foi que esse cara fez isso comigo, sendo que ele que parou na minha porta, ele viu eu tocando um timbalzinho que naquela época era a galera chamava de atabaque. Justo. Que era um timbalzinho com um arozinho redondo, né? O cara batia o dedo, meu Jesus. Altos calos, altos. Então, assim, já foi um cara diferenciado de imediato na minha vida. Então, a partir daquele momento, eu já tive um contato profissional com a parada. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado. E não poderia jamais deixar de agradecer aqui em público e trazer você aqui, porque teve esse divisor de águas na vida do Gera músico a partir do momento que você me levou até sua casa e me apresentou os instrumentos. Teve instrumento lá que eu nunca tinha nem chegado perto. E você, ó, isso aqui é uma clave, isso daqui é um jamblock, isso daqui é uma conga, e as divisões de conga, ó, isso aqui é um quinto, isso aqui. E até então eu era totalmente leigo na parada. Então, você foi o diferencial para que eu pudesse depois dizer, agora o caminho é esse daqui. Agora eu começo a entender como é que funciona a parada profissional e agora eu vou começar a caminhar com as minhas pernas. É como diz a história, você deu a vara e eu não deu peixe, pronto. Deu a vara e eu fui pescar. Mas né? o bom é isso, né, Gera? O bom é isso, é porque você é um cara que o seu brilho, ele ultrapassa as fronteiras da sensibilidade do próximo. Você rompe. Uhum. E quando a gente tem esse brilho, essa intimidade com Deus, as pessoas que também estão conectadas, ele enxerga. E a gente, não é uma obrigação que a gente tem, mas é uma irmandade para a cultura florescer e crescer. E hoje você está fazendo isso com a coisa mais natural do mundo. Você salvou vidas na pandemia, cara. Se você não tivesse abrido a sua casa, sua família não tivesse dado espaço, naquele momento, para todos os músicos virem para aqui gravar e fazer a alegria de muitas pessoas, famílias que estavam dentro de casa, entediadas, volta, não, parou e não sei o que, e você abriu. Você juntou um mantimento para salvar vidas e você educou e salvou através da música. Então, isso não é à toa. É porque você tem um chamado com Deus. É verdade, concordo. E acredito nisso. Tem pessoas que recebem esse dom de Deus e não conseguem se desbloquear e sair da bolha. E você conseguiu. Você conseguiu. Deus disse, eu vou dar essa bolha a ele. Eu vou dar, não vou dar o peixe, não. Uhum. Eu vou dar a vara. A vara, ele que vai se virar para ir pescar. Ele vai. Mas disse, faça que eu te ajudarei. Exatamente. Deus disse sempre isso aí. E você fez e hoje você continua fazendo. E quantos músicos hoje você não gerou? É verdade. Não gerou. É. Gerando conversa e não gerou com o seu talento. Uhum. Né? Quantos músicos, quantos artistas? Vários, verdade. Muito. É interessante que a gente vê a galera mais nova usar a gente como referência e eu até às vezes não eu fico até desconcertado, sabe, Luciano? Às vezes a molecada nova... E diga-se de passagem que eu não estou falando de quando a galera mais nova diz que é nosso fã e a gente é inspiração para ele, não quer dizer que eu toque mais que ele, não. Porque a molecada vem e quando vem valendo. Graças a Deus. A safra nova chega valendo. Graças a Deus. Usando o que eu falei
no podcast com o Carlinhos Papaléguas, Sim. você que me deu esse direcionamento. Eu lembro que você chegou e disse, Gera, leve esse material, estude, agora estude com força, porque vai chegar um período que você vai tentar estudar e você não vai ter como. Por quê? Você vai arrumar uma namoradinha, você vai ficar mais sério no namoro, depois você vai casar, depois você vai ter filhos, e aí você não vai ter mais tempo para estudar. É o normal da vida, né? É o normal da vida, exatamente. Justamente. E aconteceu. Sim, e sim. aconteceu. Sim, Então, sim. hoje, eu vejo uma nova safra chegando, que eu acho massa, a evolução que a música deu, para melhor, lógico. E a gente vê tanta molecada nova, molecada, gente de bem, Justo. galera boa, chegar e dizer, ei, eu comecei a tocar porque eu via tu tocando no Gingado. Eu toco timbal porque eu via tu tocando lá no Afro Timbalodum, pô. É massa, pô. É massa. Ô, Gera, você falou do Gingado, cara. Um abraço pro Biuco, o Messinho, o menino do pandeiro, como é Peba. o Peba, de todos, o Nicolas, né? Do Rebolo, né? Nicolas. Um abraço, eu amo vocês, pessoal. Eu amo muito vocês. E eu ia sacar você tocando lá, ia sacar todo mundo. O Wagner também tava. Também tava o Wagner. Né? E essa banda, ela, no meu ver, hoje, em Arapiraca, eu tô falando, não tô passando média nem subindo régua, não. Sim. Mas foi a única banda perto que chegou a atingir o Brasil. Se tivesse continuado, e hoje tá, mas naquela evidência que tava, vocês moldaram a nossa cabeça, vocês moldaram o nosso entendimento, vocês... Eu via quando dizia, vai tocar Gingado em Arapiraca, menina, era muita gente. Era. Muita gente. E a gente que tocava trio, eu e muitos outros, a gente tinha vontade de olhar vocês. Porque vocês faziam um pagode de tão de qualidade, que não deixava a desejar para os grandes que vinham de fora, não, Gera. Verdade. Você está entendendo? E nisso eu comecei a buscar, foi onde eu falei lá atrás, no início da conversa, sobre samba, dentro do repertório e eu comecei a pesquisar vocês. Eu sempre tinha em casa. Sempre tinha um CD, eu sempre ouvia bastante. Eu ouvia, eu começava a sacar. E nisso eu chegava pro Zé Paulo, que era o cantor, eu disse, Zé Paulo, vamos botar alguma coisa, que Deus abençoe ele num bom lugar. Do Gingado, vamos botar bloco de pagode, uma coisa ou outra. E a gente tocava baile e dá pra gente fazer isso. Mas a gente tocava e ficava muito longe de vocês. A realidade, nua e crua, não é média, é a verdade. Porque vocês estavam tão entrosados. E a gente tocava o específico, que era o axé. A gente tocava o axé. E de vez em quando a gente ia para MPB, né? Aquela velha guarda, jovem guarda, aquilo ali. Tudo bem. Mas quando a gente ia pro pagode, a gente deixava muito a desejar. Tô falando a verdade. E quando eu ia olhar vocês tocando, eu ia olhar, e muitas vezes tem aquela banda Menino do Pagode também que teve, que foi do menino que... Cezinha. Sim. Do Cezinha. Aí tocou uma vez com a gente. Menino, quando a gente parou de tocar, que eu fiquei... Isso foi numa feijoada do Haroldo. Uma feijoada que a gente tocou. Menino, quando eu olhei assim, eu digo, não. É melhor a gente ficar mesmo no axé mesmo. Essa vertente, essa outra aí não é pra nós, não. Não vai, porque não tinha condição de ir, não. Tô entendendo. Não tinha. Aí você falando essas coisas, esses trocadilhos que a gente tá fazendo, é bom porque a gente sabe o quanto a gente tá em evolução de aprendizado. Seguindo junto com essa molecada que tá aí hoje. Esse pessoal novo que vem aqui ensaiar com você, do católico, do gospel, do pagode, ou do sertanejo. Isso. Né? Toda a galera do sertanejo. Isso é muito bom. Teve uma galera de bateras que falou, a galera mais nova, que falou perguntando se eu conhecia uns 2 batera novos, perguntando, ô Gera, tu já ouviu falar no Nego Batera? Eu disse, como é a história, rapaz? Lógico que sim. Nego foi um dos primeiros bateristas que eu vi tocando, assim, pessoalmente. Eu já contei várias vezes aqui no estúdio, no podcast, eu ficava em cima da casa da minha tia vendo o Cio da Terra ensaiar, que era na André Leão ali. Justo, e era na principal, na Rua Brasília, Rua né? Brasília, justo. Onde o Bastião morava no primeiro andar. Com certeza. Falei até pro Bastião aqui. Então,
essa galera... Aí teve uns desses bichos, traga esse cara no podcast, vamos trazer. E é bom, viu? Tem que, é a história Faça isso, por favor. da música arapiraquense Com sendo certeza. contada. Por isso Com que você está certeza. aqui hoje também. Com Ô, certeza. Luciano, tem algumas fotos que você mandou aí pra gente. Sim, foi. Bora dar uma olhada, Cauã, pra poder a gente falar Que bom. sobre as fotos? Obrigado, Gera. Cauã, menino de ouro, esse menino. Cauã. Esse menino, eu vi ele aqui assim, ó, Viu velho. pequenininho. Cresceu pra caramba, Cauã. Mora no meu coração. Tem, É bênção de tem Deus. foto, tem vídeo, né? Também aí tem vídeo. Os vídeos foram gravados aqui. Isso, Né? isso. Muito qualidade e uma coisa bênção de Deus. Amém. Ó, essa daí é aqui Sim, no rapaz. dia de gravação, né? Calma, se qualquer coisa eu coloque essa, pode abrir ela aí na... Aqui ainda o estúdio não tinha... Que som de bateria isso, hein? Que tava muito filtrado esse dia aí. Esse daí... O estúdio aqui ainda não tinha passado pela reforma. Tinha aí não, tem- tinha não. tem Tinha não. alguns anos. Não. Justamente. Pronto, essa foto aí foi quando eu tocava com a banda Vila Lobos. Foi no Levino, lá perto também da ABB. Né? Aqui tem o Jean, guitarra. Tem a menina da Jéssica com... Olha aqui o saudoso Zé Paulo, rapaz, aqui. Cadê? Deixa eu dar Opa, uma olhada. cuidado. Ele bem aqui, ó, ao ladozinho. Ah, é? É, o Aqui Zé Paulo. Verdade. É, rapaz. Que saudade, que tempo bom isso aí. Muito bom, muito bom. E aí eu dando uma onda de bateria, que eu não sou baterista, não. É só dando uma onda. Vai, como muda. Aqui na tua bateria, aqui no estúdio. Dia de gravação. Foi. Caramba. Muito massa esse momento aí. Aí na percussão, bem Meu novinho. amigo, aqui foi curto-circuito. Foi? Do Edjauro, Edjano e de Gelson. Aí eu tinha essa base aí de uns 16, 17 anos. Eu já tinha saído do alta voltagem Aham. e tinha entrado aí. Aí sempre fui levado, eu sempre gostei de me vestir artisticamente bem Aham. diferenciado. Aí é de novo com a banda Vila Lobos, também no Levino Goldes, também, graças a Deus. Pode mudar. Cauã. Essa gravação aqui foi no estúdio do Diego. Sim, Diego. O Diego cantou, que Diego o Duarte. Wagner tocou muito com ele. Uhum. Aí eu fiz essa gravação, Minha Sereia, do Carlos Moura. Aí Aí foi quem, legal. quem é a galera que tá contigo aqui? Aqui é o Elias, aqui guitarrista, eu já saquei de cara. né? O Jean que tocou comigo Sim, na Vila Jean, Lobos. você tava nem conhecendo, ó, Jean. O Natan de batera, que Natan. hoje é um prodígio hoje. É? Tá por aí pelo lance de rock, essas Ah, ideias. massa. Católico também. Aqui é o irmão dele também. Me esqueci o nome no momento, mas também fez parte desse sonho aí. Massa. É, essa música marca muito a minha vida. Pode mudar, Calma. Aqui foi já o meu projeto. Diminui um pouquinho, Calma, pelo menos pra gente aqui, pra gente ter uma resolução melhor. Pode Pronto. diminuir, pode diminuir. Aí, tá massa. Viu, Gera? Isso aí foi um projeto que eu entrei no SESC, aqui ao lado da Fumageira. Certo. Eu passei 6 meses lá com o projeto Música e Tecnologia na Praça. Uhum. Eu conheci 3 amigos que mudou minha cabeça em modo geral. Luiz Acte, que era um engenheiro em tecnologia, Milton da Oliveira, um promotor de justiça, e Fidel Nogueira, um poeta. E nisso, eles me viram, na época na Vila Lobos, eles me chamaram, fizeram um convite. Disse, rapaz, vamos associar música, você vai entrar na sala de aula de Arapiraca, em todas as escolas, vai divulgar o panfleto do SESI, com música e tecnologia, e vai divulgar o panfletozinho também da Escola de Música Vila Lobos. Sei. Aí eu achei legal, eu digo, vamos fazer isso. Aí eles me pediram um aval. Eu disse, rapaz, você pode ir na prefeitura, eu vou bater um portfólio seu, e você vai levar para o Janu, que era na época o secretário, o Janu, Sei. e a gente vai fazer nas praças esse evento, você vai fazer esse evento levando o seu nome, Luciano Batera Pop Romântico e Banda, e a gente vai unir. E você vai trazer uma galera e tudo, e nesse dia aí foi um encontro muito massa. Esse dia aí tinha, muita galera massa, assim, eu juntei juntei a galera de rock, eu juntei a galera de MPB, de reggae. Várias tribos, né? Foi etnias muito além. É. E essa aqui foi uma apresentação de bateria que eu fiz dentro de um projeto de tema instrumental. Aí me marcou muito. Até hoje eu tenho no YouTube isso aí. De vez em quando eu preciso renovar as energias da música, eu estou assistindo isso aí. Muito bom, muito legal. Pode muito mudar, legal. Calma. Isso aí é. Aqui é. A máquina. Aqui é o sonho. Aí é onde tudo
para mim, mudou, sabe, assim, na minha vida, assim. Eu agradeço muito a Deus por todas as bandas que eu passei. Aqui é a Bárbara, cantora. Esses dois meninos aqui, eu não me lembro deles dois, não. Mas aqui tem Carlinho, tem Ricardo também, aqui o pessoal da manutenção. E Deus me presenteou esse momento na minha vida e eu vou morrer e não vou agradecer a Deus. Eu não tenho como mensurar o amor que Deus me deu sobre esse sonho aí. Foi, né, Cauã? Usando essa foto, última foto aí, que foi o trio Folha Verde, o Mega Folha Verde, Sim, né? sim. Como foi chegar em alguns eventos gigantescos? Porque tocou em várias micaretas, né? Tocou Foi. Micaraca, tocava Pernambuco, nas micaretas também, Foi, Maceió foi. Fest, né? Foi. Esse contato com as bandas de Salvador, teve alguma situação que ficou guardado no coração? Ou boa, ou também se teve alguma situação negativa que te recorde, que você diz assim, bicho, infelizmente passamos por isso, porque vocês estavam muito na vibe e ali no mercado das bandas principais e passaram pela transição que o Axé Music estava em alta. Então a banda que você tava, meu amigo, tava sempre em ascensão nas melhores micaretas da região, né assim? Gera, obrigado por lembrar. A gente, episódios bons, teve muitos. Eu vi os meus ídolos passar assim, no trio. A gente tocando em um e eles tocando aqui. Ivete, bem novinha, Cláudia Leite, nova pra caramba, com babado novo. Né? Timbalada, Olodum tocou aqui também na Micaraca. E a gente tocava Recifolia, não, a gente não tocou Recifolia, não, perdão. Mas a gente tocou Copa Velha em Paulo Afonso, tocou Maceió Fest, Precaju, Garanheta, Micaríndio. A gente tocou muita coisa boa. E tocou muitas festas também, Bahia Esplanada, muita coisa, festivais assim. E a gente sempre estava dividindo. Cheiro da Amor tocou também junto com a gente no trio. Massa Freire é bem novinha, Massa Freire. Banda Mel, né? Baianada. E nisso, Araqueto, Tatal, bichinho. Tatal é maravilhoso, Tatal. Netinho, cara, que hoje Deus dê a saúde dele, está passando por um processo, né, muito difícil na vida dele. Mas Netinho tocou aqui no Trio Eletro Folha Verde e um cara incrível, né? E teve de tantas bondades que veio e de tantas coisas boas que Deus nos presenteou, não só a mim, como todos também da banda na época, né? Teve um momento assim que eu posso contar para você que ficou guardado para mim, né? Foi quando o Roupa Nova tocou, pegando esse gancho, tocou ali, não tem a igreja Nossa Senhora do Bom Conselho? Sim. Foi uma campanha do Heraldo Magalhães aqui, muitos anos atrás. Então veio Leandro e Leonardo, tocou ali na Praça Marx, onde é a floricultura, montaram um palco ali. Sim. De frente da Concatedral, montou o palco gigante com chiclete com banana. E lá embaixo montou Roupa Nova. E o palco ficou ali de frente mesmo, ali da igreja. E o ônibus um monobloco, ficou ali onde era a Viager. Sei. Esquina com a Viager e a Caixa. Uhum. Ficou o ônibus ali naquela subidazinha. Ele sempre teve aquela subida ali, né? E eu era garoto, mas ao mesmo tempo eu não estava tocando, por isso que eu vou sair um pouco desse guincho e voltar a isso aí, porque tem a ver com esse lance de trio. Foi aí onde eu vi o cara mais simples e um dos maiores bateristas de todo o Brasil e de todo o mundo, que foi o Serginho. Eu vi o Roupa Nova. Eu era maior pouca coisa do que o Cauã. Eu era mais um... Pronto, o outro seu filho, o Caio. Pronto, eu estava naquela base. Eu tinha a base de uns 17 anos por aí. 17 anos. Eu fiquei debaixo do palco. Tinha uma brechinha, e essa brechinha
parece que foi Deus que colocou. Eu vi o Serginho tocando e cantando. E ali, quando ele tocou, a banda terminou de se apresentar, eu fui direto para a porta do ônibus esperar. Então via Kiko, via Nando, e a minha expectativa era ver o Serginho. Então o Serginho estava com uma baqueta, aquela Vit Fit, que é uma das melhores, né, que a gente sabe que é muito boa. Então eu cheguei no Serginho, Serginho, me dá um par de baqueta desse. Ele olhou para mim assim, disse, não, a gente vai tocar em outro local e tudo, mas legal, que bom. E ali foi onde eu senti a essência que eu poderia, e que Deus, com a bênção de Deus, eu poderia chegar mais longe. Porque eu conheci o cara que eu mais amava, assim, como um ser humano e como músico, assim, de todas. Eu tenho esse lado muito forte de axé, mas o lado, assim, de MPB, do pop rock, ele é muito acentuado. Sei. E nisso aí eu digo, rapaz, eu vou começar a pesquisar o Serginho. E comecei a pesquisar o Serginho. Lance de bateria. E quando eu peguei a base, que eu comecei a tocar no Sul da Terra bateria, eu estudava muito ele, né? Aquelas frases, aquelas coisas e tudo. E até o Júnior mesmo, ele tocava e cantava, o menino, o Dani, toca bateria e canta, né? E foi onde eu encontrei que não posso deixar essas duas pessoas de fora. Falando de trio. Não posso deixar de falar no Rodrigo e não posso deixar de falar no Maurício. Sim, os dois, verdade. Alemão, Alan, percussão. É. Esse pessoal aí, eles vieram pegar trio assim, vamos dizer, dentro da conjuntura que a gente vinha, que a gente já vinha pegando. E nesse movimento aí, teve outra ocasião que foi recente durante o movimento dos trio elétrico com a gente aqui em Arapiraca, Alagoas. Como você sabe, que o Jaba foi pioneiro de trio aqui. Sim. Né? Ele foi o pioneiro. Então, me marcou foi a inauguração da carreta. Que foi nesse dia que Deus me revelou o sonho. O lance que você saiu Justamente. Segurando a percussão. Foi. Aí eu fui para casa muito eufórico e tudo. E o Jaba fez um investimento assim grandioso. Ele investiu tudo naquela carreta. Então, para nós aquele dia foi um dia muito especial, para todos do Sul da Terra. Todos da empresa Folha Verde. Seja a banda Folha Verde, seja a banda Sul da Terra, todos os integrantes. Aquele momento que ele pegou no microfone, a gente adentrou aquela avenida ali, saindo do posto de van para fazer o retorno ali de frente da rodoviária e voltar aquele circuito ali. Ali foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Foi uma das festas mais felizes da minha vida, já. Não teve outra assim. Eu vi muitos crescimentos, né? A gente vê muitos crescimentos e vê os nossos ídolos. Sim. Mas dentro do movimento, da música e dos sonhos que Deus me proporcionou e nos proporciona até hoje, aquele momento foi o principal que me marcou. Que massa, velho. Ficou guardado no lugarzinho especial, né? No coração e na memória. Ficou bastante. Ficou bastante. E assim, eu ainda tenho assim um sonho que tanto os nossos músicos arapiraquense e alagoano, eles têm a ascensão nacional, sim, como no exterior. Eu quero ver ainda essa ascensão, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus e recebo e confio em Deus e descanso no Senhor, que ainda vou ver isso aí. E outra coisa, eu acredito muito que num futuro bem presente, o Fabiano ele volte a ativar tanto as bandas Folha Verde como Sul da Terra, como voltar a Micaraca mesmo, a gente precisa disso. Tem esse circuito lindo aqui perto da tua casa. É verdade. Esse circuito aqui, tem outro circuito esse lá. Que inaugurou agora recente, né? Sim, do Benedito de Lira. Quer dizer, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Então, eu não sei se você veio ver o dia do arrastão da Cláudia Leite aqui na inauguração. Eu não vim, Rapaz, eu tava brocado. Bicho, eu não sou de estar, mas eu não me permito mais. Tá? Quando eu vou para um evento, que eu também sou amante de axé music, de trios elétricos, né? E quando eu vejo esses eventos assim, eu não me vejo mais atrás do trio, pulando, que nem eu fazia antigamente. Sim. Mas esse arrastão aí da Cláudia Leite, eu tava atrás do trio pulando, parecia menino. Mas é bom. Porque eu fiquei de alma lavada. Primeiro,
nascido e criado aqui nessa ladeira do Jacaré, que agora é do Jacaré, não é mais do Claudenor, né? É a ladeira do Jacaré. E você, viu, eu até brinquei nas redes sociais que vai ter Cláudia Leite no quintal de casa. Olha, que então, onda. é uma coisa que jamais passou pela minha cabeça, que um dia poderia ter uma avenida dessa aqui ao arredor daqui da minha casa e teria um arrastão de Cláudia Leite. Sim, então, sim, eu curti bastante. E nós temos hoje vários locais aqui que poderia voltar a Micaraca, não é? Com certeza, com certeza. Gera, aquele lance ali que teve o rachão, tanto do Bel como do Asa de Águia, Sim. Né? E teve aquele encontro da Timbalada, também a Timbalada tocou, né, no palco, tudo. Uhum. Ali é um ponte muito legal, muito, muito legal. Mas esse aqui, pertinho da tua casa, não é média, não. É verdade. Tá entendendo? É um ponte muito legal. É muito melhor do que o Bosque. Com certeza, concordo. Porque você vai fechar muita coisa ali. É. Você tem que fechar muito no centro. Aqui não, você não precisa fechar tanto. Não precisa fechar, não precisa ter esse enquadro, essa bolha toda. Né? E lá também, quer dizer, Luciano, eu não quero acentuar uma coisa. Luciano e Daniel Barbosa, ele tem uma visão muito grande com os artistas da terra. Ele são seres humanos que Deus usa muito eles, sabe? E a gente está sendo beneficiado por ter Piracaba, por ter Bosque, por ter aqui mesmo, né? Ter ali ao lado mesmo do planetário, coisa que a gente nunca teve. A gente só tinha aqui o posto de van. Tem agora o centro de convenções também. Sim, o centro de convenções é coisa maravilhosa. Né? Teve até Tony Garrido recentemente. Isso. Aí. Teve Tony Garrido. Quer dizer, a gente está crescendo, evoluindo. Ô, Luciano, e você vê o seguinte, velho. Eu vejo da seguinte forma, como amante do Axé Music de Micaretas. Se tornou uma bolha de negatividades em cima de um estilo musical e de um estilo de evento. Coisa que a galera fala muito, mas do jeito que Arapiraca cresceu de 10 anos pra cá, a malandragem cresceu sim, mas aí, quando a cidade cresce, não cresce só em população, cresce em tudo, minha gente, cresce em tudo. A Arapiraca de hoje não é a mesma Arapiraca de 10 anos atrás. A gente já tá aí, a galera brinca e tira onda e tudo da questão do VLT, mas a gente vai ter um VLT daqui uns dias, né? Com certeza. Então, assim, a cidade está em evolução, consequentemente, quando se faz um evento da magnitude da Micaraca, a Micaraca parou. Vamos falar da Micaraca verdadeira. Sim. Nós tivemos uma Micaraca, eu não vou dizer uma Micaraca fake, mas comparada ao que era a Micaraca, nós tivemos a última em 2019, que deu aquela treta toda, não era para ter usado o nome Micaraca, era... Resumindo, mas teve lá no Bosque. Sim, eu tava naquele evento. Eu até toquei também lá. Eu vi. O que acontece? Hoje nós temos várias situações, como a gente está conversando aqui, de voltar a Micaraca. Porém, cabe a cada órgão competente tomar a sua devida adequação a cada situação. Com certeza. A parte pública, a parte de segurança pública, cabe à polícia, cabe... A nossa parte é ir lá e tocar. Então, a parte da organização é ir lá e fazer um sistema de segurança. Não tem o sistema de segurança na Piracaba, quando tem os forró? Justo. Não é? Justo. Porque o tanto de gente que junta ali, quando tem a região toda e muita gente de fora. Eu fui para o dia que teve Safadão, meu amigo. Eu só fiz bater lá dentro e voltei para casa. Que não dava nem para ver o Safadão. É pavoroso. Então, assim... Muita gente. Que era um sonho que eu tenho. Que um dia a Micaraca pudesse voltar naquela magnitude que a gente tocou na Micaraca. Com certeza. De vez em quando eu boto aqui na internet, eu coloco no Micaraca, Arapiraca. Meu amigo, mato a saudade. E esses dias eu vi um vídeo do Tchan, um vídeo de mais de 19 minutos, tá lá. Mata a saudade. Então era um evento que era bom para a galera que vende, os ambulantes, né? Os hotéis tudo lotado. Turismo. Entrou na grade de eventos do Brasil. Com certeza, né? Com certeza. Então, o que você fala, que um empresário que tem essa possibilidade de tá em fogo baixo, tá, né?
é um evento que está em fogo baixo, que pode voltar para o fogo alto, é o Fabiano, concordo. Com certeza. Concordo que o Fabiano, ele tem muita visão. Ele tem muita visão Muita e visão. tem os equipamentos que poderia fazer. Não é que vá voltar gigante, mas que se Fabiano chegasse assim e dissesse, vamos fazer aí uma... Que a Micaraca começou daqueles arrastões dos blocos antes, né? Muito. O arrastão do azul e branco, que saía do divã, passava aqui direto, subia na Rua Brasília e ia parar na ABB, lembra? Muito. Então é isso, eu concordo com você. Seu ponto de vista é bom. Pegando esse gancho, falando um pouco da música dentro desse entretenimento que precisamos evoluir, tanto como eu citei no início, o poder do artista, ele eleva muita coisa. Ele não eleva só a questão do sociabilismo, socializar as pessoas, unir as pessoas, não, agregar pessoas, seja de etnia, seja de cor, seja de classe, não. Ele promove uma junção que a gente pode ir mais além, sabe o que, Gera? A gente tem muita loja aqui em Arapiraca. A gente temos o Coringa, que é nacional e internacional. Patrocina nossos jogadores, nossos times do estado e outros times também. Né? E trazendo isso para o talento da música, a gente podendo ter esse aparelhamento de grandes empresas e pessoas do comércio de suas lojas patrocinando, você não só está revelando e gerando novos talentos nacional e para fora do país, e a gente está levando a sua logomarca, a gente está levando não só a prefeitura, não só o governo, mas a gente está levando tudo. Isso. A gente está levando tudo. E isso aí fortifica e sai. A mídia tem um poder da rede social, ela é um poder muito forte, é muito ampla. Você falou logo no início aqui dos bastidores do IA, né? Sobre inteligência. Que hoje está... A galera tem alguns que acham que vai substituir o ser humano, e não vai. Não existe. O homem criou o robô. O homem que está aqui, não tem como. Não existe. Então, se a gente pegar isso, a gente ainda vai ter muitas festas de magnitude muito grande aqui. Arapiraca vai crescer muito. A gente tem preste aí a vir no futuro um aeroporto, pode ter outro shopping, né? A gente tem capacidade de evoluir e crescer. E os artistas têm que evoluir. Exato. Que a gente é a manchete, a gente é o cartão postal da cidade. É os artistas. Isso. A realidade tem que ser dita. Tá entendendo? Então, temos o Asa de Arapiraca que nos representa que maravilha. Ganhando ou não ganhando, você é sempre Asa. Exatamente. Nós, arapiraquenses, somos Asa. Mas a gente tem que saber o poder também da evolução do artista. O quanto ele pode romper barreiras e levar a grandes movimentos. E é legal quando vem um artista de fora, que a gente bate palma. Boa, muito bom, legal, que banda boa, que cantor bom, que não sei o quê. Mas é a gente, cara. Verdade. A gente está fazendo sua festa, a gente está fazendo seu casamento, sua formatura, seu coffee break, a gente está fazendo tudo. Tá entendendo? Então, a gente tem esse poder de não te alegrar só. A gente tem esse poder de levar mais junto, uma parceria forte para chegar num patamar que todos estão aí nessa prateleira e a gente chegar e fazer um trabalho com qualidade, porque a gente tem muita qualidade. Está faltando esse espaço, mas a gente está evoluindo e a gente está melhorando. Isso. Tira pelo seu podcast, pelo seu estudo, por tudo. O que era Geraldinho lá no início? Hoje, o que é hoje em 2026? Quer dizer, é evolução. E a gente vai evoluindo. E a gente vai chegar nisso. E eu acredito e creio em Deus que a gente vai chegar nesse ponto. Perfeito. Cauã, nós temos algumas situações aí de Luciano. Eu quero mostrar para a galera aí a versatilidade, não só dele na percussão, como a gente já falou aqui, mas tem um vídeo ele cantando aí também e tem um vídeo de um cover, ele tocando bateria, não é isso? Vamos ver qual primeiro. Diga aí, você que manda. Ó, isso daqui, vamos lá. Deixa pausado por enquanto. Caramba. Aqui, Jó.
Paulinho batera E quem é que tá e aqui? o Índio. É o Índio, né? Índio guitarra. Inclusive, meus amigão aí, muito de coração. O Gerando Conversa de hoje é com essa figura aqui, que eu tenho o máximo respeito, mas que massa. esses que estão atrás Aí, aqui, faço questão de trazer também no Gerando Conversa. Jó, quero que venha. Inclusive, esses dias teve um ensaio aqui, eu não lembro de que banda era. Ele veio trazer uma guitarra para um guitarrista, acho que tinha negociado. Que bom. E ele apareceu aqui. Quando ele apareceu, foi uma surpresa boa. Eu tava passando o som e Fruto ele... da videira. Aí ele abriu a... Gera, opa, eu quero falar contigo. Mas é exatamente para isso. O Índio, eu tenho um respeito muito grande. Índio e faz parte demais. da nossa música, né? Com certeza, com certeza. É um cara que com certeza. Músico e uma pessoa massa, velho. Então, Jó também, viu? Jó, com certeza. Você já trabalhou com o Jó? Já, né? Já sim. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Jó, foi nesse vídeo Foi aí. mesmo? Foi. Com o Paulinho também. E com o Índio, eu não cheguei a trabalhar com o Índio de guitarra no Sul da Terra, não. Foi mesmo, Luciano. Eu achei que se tinha a formação, ele tava. Não. Passou, foi o Cristiano de guitarra, o Jean, que eu mostrei agora. Uhum. Passou o Alan o Edvrito, que a gente chama, o Pirata. O Alan. Deixa eu ver mais que sim, o Elias. O irmão Elias, o Elias Barbeiro. Massa. E pronto, mas eu não cheguei a tocar com ele. Foi por isso que eu juntei esse trio aí. Massa. Eu digo, não, vou juntar essa equipe aí, vou pedir a Deus que dê tudo certo e deu, graças a Deus. Deu sim. Amém. Coloca aí, calma, pra gente assistir. Luciano Pop e Banda. Isso aí é... Yeah. No. Muito legal isso aí Sim, Geraldinho tava filmando. Esse posicionamento de câmera aí você fez, essa tomada aí, você gravando aqui. Né? É isso mesmo, Geraldinho. Confundi da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Esse pessoal é muito... Eu olhar, parte da minha vida. não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove, quando faz frio. No outro plano te devoraria Gal Caetano, a Leona do DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Obrigado, Cauã. Obrigado. E essa questão, eu lembro que você, quando falou pra mim, foi uma surpresa de tempo de estudos para você poder fazer esses vídeos aí. E teve muita... Não entrando em polêmicas, digamos assim, sim. mas eu lembro que nos bastidores você me falou que teve algumas situações de maus entendidos de vizinhos por conta de você estudando e a sua casa não tinha uma acústica. Justo. Eu não sei se você viu, Carlinhos Papalégua falou isso também. E foi, né? Da mesma forma que acontecia com você, acontecia com ele. Caramba, sabe qual foi a saída que ele encontrou para poder não incomodar os vizinhos? Sim. Ir para dentro do banheiro. Estudar bateria dentro do banheiro. Pô, que loucura, velho. Dentro do banheiro, eu sempre soube que os cantores gostam de cantar para ouvir da a acústica, né? Mas bateria, pô, primeira vez. Primeira vez. Ele falou que a galera jogava tijolo, telha, nele da vizinhança, ele estudando bateria. Eu sei como Então, quanto tempo mais ou menos... Foi quantos vídeos, Luciano, que você fez comigo aqui de bateria? Foi a base de uns 4, 5. 4 a 5, não foi? Foi entre isso aí. Aí tem a parte cantada que foi mais uns, eu acho que uns 4. Essa base também de 4 a 5, foi. Pronto. Porque teve 3 gospel, teve também um de MPB, de Djavan, e teve também, foi 2 de Djavan e 3 gospel. Entendi. Foi isso nessa base. Mais ou menos quanto tempo você estudou para poder... Caramba, Gera, agora você tocou na alma. Gera, no mínimo, cada música dessa, cada instrumental, porque tem outros instrumentais aí também muito, muito legal.
Foi a base de 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Ouvindo diretamente, sinceramente. Porque Os estudos eram diário? diário, porque sabe por quê, Gera? Porque essas músicas. Você vê hoje Horácio Hernandes tocando, você vê hoje um grande baterista que hoje, cubano, que está tocando bastante, deixa eu ver, Tony Suca, que é percussionista, Sim, que eu sim. também, né? Já vi vários vídeos dele. Pronto. É massa. E eu peguei também muita coisa com ele, a gente fez fez uma junção. Esses caras, eles treinam muito, muito, muito mesmo para chegar no limite que quando você absorve ela, quando você não quer mais ouvir, que enjoa, aí você diz, agora eu estou pronto. Então, eu treinava muito, eu treinava de vários estilos, e começava a improvisar dentro, então eu fiquei tão leve que quando eu cheguei aqui no teu estúdio, eu tava tocando... Tava voando, velho. Tava mesmo. Tava. Eu tava, pô, De tão à vontade que tava com a parada, né? Suave, leve, tava tão leve. É. E voltando esse tema aí que você falou, de vizinho, isso foi uma parada que mexeu muito com o meu físico e mexeu muito com o meu psicológico. E mexeu muito com a minha família, né? Gerou muita desavença, né? Muita coisa. E a gente vê que o músico em si ele tem um brilho especial de Deus. Isso aí é notável. Mas Deus deu a luz para todos. Mas eu sentia um pouco de maldade, né? Eu sentia um pouco, porque não estava tão acusticamente isolado como está aqui no teu. Mas eu gastei bem pra caramba, né? E eu dava intervalo, eu não era essa coisa, pô, tá entendendo? Eu dava intervalo. E, no entanto, surgiu essa problemática, mas era Deus preparando para minha maturidade hoje em dia. Eu não entendia lá, porque eu era um novo garotão, tava querendo voar, tá entendendo? Aí eu olho isso hoje em dia, eu olho com aprendizado, né? A gente comete erros que o tempo nos ensina. Nos ensina, certo? O tempo nos ensina. Hoje, chegou uma época que eu disse para mim mesmo, eu digo, Deus, se o Senhor me levantou para a música, o Senhor tem que me erguer na sabedoria. Na sabedoria. Hoje, a gente entende, e eu entendo por isso, que quando você toca trio, você está sempre em exposição, as pessoas te veem de uma maneira. Às vezes você está pertinho aqui do teu melhor amigo. Você está perto. Você conta os teus sonhos. Mas ele olha assim, todo dia está perto de você e diz, rapaz, onde é que esse cara vai chegar? Esse cara não vai realizar, não. Tem pessoas que é assim. Tem outros que agarram, te abraça, bora. E você vai. Tem outros que não acreditam, de berço. E eles não acreditavam. Eles não acreditavam, assim. E para minha surpresa, eu conversando hoje eu tenho um segmento hoje, eu tenho uma terapeuta, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma fisiculturista, porque eu faço esses... Para me manter hoje o meu corpo, eu corro nas avenidas do centro de Arapiraca. E eu corro pé descalço, uma coisa outra, meio dia em ponto. E eu fiz esse trabalho há muitos anos atrás, né? E que eu não vou citar qual foi o tipo. Aí eu chegava em casa e eu ia treinar. E eu via que aquilo ali era bom para mim. E eu pensando, eu digo, não, é bom para eles, porque eles conhecem minha carreira todinha, musicalmente. Mas chegou um tempo que... E até então não tinha tido nenhum tipo de problema, né? Não tinha. Aí foi quando se levantou. Aí eu digo, pô, aí eu comigo, eu falava para minha família, nos off. Dizia, mãe, essa inveja, essa falsidade, essa traição. Porque eu não acredito que seja outra coisa. Isso aí é o inimigo usando para me atingir. E realmente me atingiu. Eu mudei. Eu era uma pessoa muito assim, muito flor, como se dizer. Eu tive que criar uma casca, eu tive que criar uma bolha e para mim não... Você entrou no sistema de defesa. De defesa. E diz que a defesa, o ataque
Diz que a defesa é o melhor Não, o ataque é a melhor defesa. Justo, pronto. E você teve que Eu atacar tive. para poder se defender e defender sua família. Defender minha família. Entendi. Sabe, Geraldinho? Perfeitamente. E nisso... E lembro perfeitamente também, Luciano, em alguns momentos, você vindo desabafar aqui comigo relacionado a isso. Justo. E me contava com riquezas de detalhes e eu entendia e via a maldade das pessoas e de lhe acusar de situações que não era verdade, cara. Isso daí, de certa forma, como eu tenho um apreço muito grande por você e um respeito muito grande, aquilo era doloroso de ver e saber que você estava passando por aquilo. Meu pai e minha mãe adoeceu. Eu lembro, você falava isso aí. E um dos motivos que meu pai morreu foi por causa disso. Eu perdi meu pai, tá com 2 anos, meu pai chegou a falar disso, não, deixa pra lá, entrega na mão de Deus. Agora fala a verdade. E meu pai era minha fonte de inspiração como meus filhos e minha mãe. E eu sentia... Eu estava trabalhando no PA, eu sentia... Eu estava perdendo meu pai, eu não queria aceitar. Então eu digo, não, eu vou parar. E eu parei. Eu parei hoje, até hoje é difícil eu pegar na bateria. Eu pego uma borracha, pego as baquetas, treino. Hoje eu não estou pegando na bateria, hoje eu não pego na percussão. Que é a coisa que eu mais amo. Que é tocar bateria e tocar percussão, hoje eu não estou. Então, a rua, as corridas que eu faço hoje, é assim uma válvula de escape. Sei. Sabe assim, eu vou fazer isso. Muitos, ao doido, ao maluco, ao pirado, ninguém sabe a situação. Ao abestalhado, o idiota, isso. Tem muita gente que me trata dessa maneira. Eu boto a bolsinha aqui. Não, eles não têm culpa, não sabem nada. Eu levo, sigo. Nunca bati em ninguém. Nunca. Ao contrário, já apanhei por causa disso. Fui internado, passei 6 meses na casa da Dona Paula, injustamente, por injustiça. Para dar tempo da pessoa sair da casa e tudo, e ter uma tranquilidade, e dar uma tranquilidade à minha família. Fui preso. Passei 7 dias na central, na Polícia Civil. Por causa de uma situação que você estava passando e não sabia como se defender. Justamente. E a chegar ao ponto de ser preso por conta disso. E eu acho que esse podcast caiu na minha vida como um sonho. E como uma luva de reflexão. E sabedoria. Hoje eu aprendi com meus próprios erros. E aprendi com o erro do outro. Só que é difícil você passar uma borracha e apagar. Não, já a história. É verdade. Tá entendendo? É muito difícil. E quando eu falo com a minha terapeuta, quando eu falo com a minha psicóloga, ela olha para mim, Luciano, mantenha foco. Siga, vá em frente. Nunca deixe o sorriso da sua alma fechar você. Brinque, seja leve. Hoje eu tenho muitos amigos que gostam da minha leveza de ser, né? Tem coisa que aparece na minha vida que eu sei que é Deus, sabe? E hoje, eu digo de coração, não tenho ódio dessas pessoas. Eu não tenho ódio deles. Não tenho de forma alguma. Mas a mensagem eu deixo. Eu deixo a mensagem. Que Deus faça a justiça. Eu, com as minhas mãos fazer, não faço. Eu não tenho essa coragem. Porque desde criança, meu pai e minha família me ensinou caráter, dignidade, honra, respeito e educação. Se eu faltei foi porque faltaram comigo. Mas eu não sou, tá entendendo? Nesse lado foi tão forte, Geraldinho, foi tão forte que Deus mandou meus filhos para ser o meu acalento. Eu ia para os meus filhos, era o meu acalento, porque meu pai e para minha mãe eles já estavam elevados, com doença, uma coisa psicológica abalado. Eu ia para eles e eles me abraçando, pai, te amo, e aquele negócio todo, e cuidando de mim, sabe?
eu digo, pô, se eu tenho a minha família que está comigo, tenho grandes amigos, eu não só conversei com você, tinha outros amigos também, que eles me davam altos conselhos, Luciano, deixa para lá, vai viver a tua vida, tu gosta de música, vai curtir, vai, bota uma internet, vai para a internet, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, e isso foi me preenchendo. E hoje eu me sinto um vitorioso em Cristo, porque Deus me deu essa resiliência, um foco, uma maturidade para me entender. Se Deus passou por momentos, Jesus passou por momentos árduos na terra, né? De carne e osso, como é que eu não iria passar? E hoje eu vejo, até nos olhares dessas pessoas, eu vejo o mudar deles. O deles olhassem para mim, hoje eles falam comigo, bom dia, e eu, Deus abençoe, bom dia, Deus abençoe, sabe? E eu quero, do fundo do meu coração, que eles me perdoem, porque eu perdoo, tá entendendo? Em Cristo Jesus, eu perdoo, sabe? E que eles vivam bem, mas que não voltem a errar com ninguém, né? Porque eu agi de uma forma, outras pessoas não poderiam agir dessa maneira. É isso mesmo. Certo? Porque quando eu vejo a falta hoje, que me falta a música na minha vida, hoje eu estou preenchido em ouvir. Ou eu ouço música o dia todinho, de noite, porque eu fico pesquisando, eu não estou com instrumento, mas você, como você é profissional, você sabe. A gente, quando ouve a música, que a gente vai para o instrumento, já fica mais fácil. Uhum. Eu não vou para o instrumento hoje, mas de tanto ouvir a música, quando eu olho assim, eu digo, não, se eu for, eu pego, se eu for, eu toco. Uhum. Então, isso é o que me mantém vivo, isso é o que me deixa essas coisas bobas, essas coisas que me ensinaram a ser melhor, deixo de lado, mas eu deixo a verdade. Eu deixo a verdade, eu coloco, olha, aconteceu isso, quem me pergunta, eu deixo claro, aconteceu isso assim, 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 foi por causa disso e tudo, certo? Mas não quero que ninguém crucifique, nem ninguém faça nada. Eu quero que Deus, né, dê tempo a Deus. Porque Deus é o Senhor de tudo. Exatamente. A gente até estava conversando nos Justamente. bastidores aqui de algumas situações e foi que a gente teve o mesmo ponto de vista, o mesmo consentimento, né? Que Justamente. Deus é o dono de tudo e o tempo resolve tudo. Tudo. Né? Dar tempo ao tempo. Até pegando esse ponto de família e tudo, uma coisa que eu hoje, com pouco entendimento que eu tenho, sabe, Gera, essa onda do feminicídio, ela tá horrível. Tá uma coisa muito, muito horrível, sabe? Ninguém é posse de ninguém. Exato. Eu me casei, eu fui casado 15 anos com a mãe dos meus filhos. Hoje eu sou solteiro, tenho a minha vida com Deus, eu moro sozinho, moro com Deus, né? Mas é uma coisa que eu nunca aceitei. Tanto bater em mulher como matar, ou bater ou matar. Eu acho isso errado, porque Deus não matou Maria Madalena. Deus não bateu, não permitiu. Então, se ele não permitiu, por que ele ia me permitir as pessoas que me fizeram mal, eu ir bater nas pessoas? Ou me sujar minhas mãos de sangue? Não. Então, essa mensagem que eu levo, que eu deixo, que tenha mais paz no coração, tenha mais mansidão. Ninguém é dono de ninguém é dono da verdade, sabe? O único ser que pode ser o dono da verdade é Jesus. Um único aqui na terra. Um único na terra. E no céu. Então, a gente, falando essas coisas, peço desculpa por ter me emocionado, não, porque me tocou muito. Pelo contrário, eu que lhe peço desculpa por ter citado esse assunto tão delicado, né? Mas eu não poderia deixar... Me lembrou quando eu vi os vídeos, ficou muito fresco na minha memória, os nossos bate-papos e você desabafando comigo. E quando você me falou os bastidores para poder fazer essas gravações, aí foi que a ficha caiu. Eu digo, não, eu preciso também... E coincidiu as histórias dos dois participantes do Gerando Conversa dessa semana
Carlinhos Papaléguas passou pela mesma situação que você, quando ele falou de rapaz, é exatamente isso também que o próximo convidado da semana passou também. Que, na verdade, não é coincidência, né? Não, Falando não. em coincidência, pessoal, é o seguinte. O Luciano, quando eu abri a porta do estúdio, quando ele chegou, eu tava com a camisa preta, regata preta, ele de regata preta. Aí ele fez, eita, coincidência, chegamos igual, sem combinar nada. Eu digo, não, mas eu ainda vou trocar de camisa, eu ainda tô finalizando aqui a arrumação do estúdio. Aí troquei a camisa sem falar nada pra ele, coloquei essa camisa do Brasil branca. Aí ele disse, eu vou usar uma branca também, que eu trouxe aqui dentro da bolsa. Aí trocou, quer dizer, não é coincidência, né, Luciano? Então, é coisas que já vem certo para acontecer. Com certeza. Ô, Geraldinho, eu digo, sempre eu falo nos bastidores e falo com você, assim, que o fruto da videira, ele tem essas ramificações muito fortes na vida. Verdade. Quando a gente tem um propósito na vida, uma missão, ela cresce. E naturalmente, a gente às vezes não faz nada, não combina nada e tudo dá certo. Isso. Minha vida melhorou muito depois daquelas gravações aqui com você. Que bom, velho. Eu, às vezes, quando eu assisto como o Cauã colocou ainda agora aqui, e eu olho assim, me dá mais prazer de viver. É um ponto de equilíbrio a música para mim, sempre foi, sempre será. E quando eu entro no teu Instagram, entro no Instagram do pessoal da música, eu me sinto mais à vontade, eu fico mais feliz. A música ela me move de uma maneira que, assim, que qualquer coisinha não me afeta, Sei. sabe? Não me desvio do caminho, porque Deus me deu esse caminho, me deu esse dom, me deu... e eu só agradeço. E eu agradeço também a você, irmão, por agradeço, essa oportunidade, viu? Por essa Luciano, oportunidade. E, no caso, o canal tá Luciano Pop, é assim? Quando você escreve no YouTube Luciano Pop Cover. Luciano Pop Cover. Então você vai encontrar esse conteúdo dos vídeos, tanto cantando quanto tocando bateria. Percussão não tem nenhum não, né, Luciano? Tem não. Tem só com vocês aquela que a gente fez a Afroara, não foi? Foi. Massa. Foi. Mas tem um conteúdo massa lá. Quem puder se inscreve também no canal do Luciano. Vamos fortalecer aí o nosso conteúdo regional daqui, que quando você curte, comenta e compartilha, que chega para pessoas de fora, é a nossa cultura sendo levada para o Brasil, né? Amém, desse amém. jeito. Graças a Deus, não vem sendo diferente aqui com o canal Gerando Conversa. A gente tem feedback aí da galera aí do Rio de Janeiro. Semana passada agora, terça-feira, tinha um rapaz assistindo o Carlinhos Papalégua de São Paulo. Pô, que então, massa. isso é muito bom, massa. É gratificante demais. É o nosso pagamento, né, Luciano? Não, é o nosso pagamento. Justamente. A gente que a gente faz isso aqui de uma forma independente. Os parceiros que estão com a gente é o que eu sempre falo na abertura do programa. Mas que o pagamento do artista, quem faz esse tipo de conteúdo, é você estar sempre com a gente aqui, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Não tem pagamento melhor. Deixa o like, pessoal. Deixa o like. Deixa o like, que é importante. Se inscreve e deixa o like. Tá vendo a história de quem é dono de canal do YouTube também? É sempre assim, né, Luciano? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. É verdade, né? verdade, sempre. Mas, Luciano, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Obrigado. Quero agradecer demais, velho, porque você aceitou esse convite. Foi leve, foi um assunto, um bate-papo massa. Que bom. Que, na verdade, é aquela história. Se você não tem gratidão por quem esteve com você no começo da sua caminhada, meu filho, então, você não está servindo de nada. Não, com certeza. E eu sou muito grato a essa pessoa que está aqui na minha frente, e a você também, Gero. E eu tenho certeza que quando foi uma via de mão dupla, Luciano. Porque no decorrer dos anos se passaram e quando você esteve aqui para fazer esse material, que você disse, Gero, eu queria fazer esse material, eu disse, vamos só agendar o dia. Foi mesmo. Não foi desse jeito? Foi. Então, assim, gratidão a gente paga com gratidão. E é um cara que eu vou levar pro resto da minha vida. E quando eu falo da minha trajetória musical, eu já lhe citei várias e várias vezes pra galera que tá me ouvindo aqui no podcast. Já falei várias vezes de você aqui, nos bate-papos de roda de amigo. Gera, como foi que tu começou a tocar? Foi assim, assim, assado. Conhece o Luciano Percussa? Que alguns conhecem como Luciano Percussa, outros como Luciano Negão, né? Pode crer. Mas o respeito é o mesmo. E a gente até, às vezes, quando vai falar Luciano Negão por conta da
da galera da lacração, a gente fica até meio com medo. Não, por conta, mas é uma forma carinhosa Com certeza. de tratar o parceiro. Peito, e eu sei que de nenhuma forma lhe atinge. Não. Então é isso. Agradeço demais por você ter estado aqui comigo. Fique à vontade para as considerações finais. Gera, eu quero deixar aqui nesse leve papo, quero mandar um abraço e um beijo no coração das minhas duas mães, Leonice e Maria, dos meus filhos, Luciano, Sara e Luana, dos meus irmãos e irmãs, tanto por parte de pai, como por parte da minha mãe legítima também, por parte do meu pai João Juvino, que eu amo muito vocês, que eu sou o que eu sou como ser humano e como, não só na música, mas como ser humano, eu agradeço muito a vocês. E agradeço a você, que é o ponto de referência de todos os artistas aqui da terra. Eu quero dizer uma coisa: leva para cada artista quando adentrar esse recinto. Leve amor, música, paz, saúde e o principal, nunca feche a porta da música dentro do seu coração para ninguém, mas feche de uma maneira, sabe como? Feche com Cristo, porque a verdade, ela cabe em todo lugar. Quando a gente usa a verdade, a gente ensina muitas pessoas a entender e compreender. Foi assim que eu aprendi com esse pessoal que eu trabalhei no SESI Senai, foi assim que eu aprendi com meus pais, foi assim que eu aprendi com muitos outros amigos e aprendi com vocês, sempre aprendo. A gente é difícil de se encontrar. Às vezes quando a gente se fala no zap, mas quando você me responde, eu digo, eu falo mais com o Tiquinho. O Tiquinho sempre tomando emoji, uma coisa ou outra. E quando você fala comigo, eu tenho assim uma chama muito forte. Você, Tiquinho, e os músicos que eu amo tanto, vai um abraço no coração de vocês. Leve essa musicalidade que vocês têm, essa alma, essa pureza, totalmente leve para o nosso povo, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Faça acontecer. Nunca desista do sonho. Nunca desista, porque Deus está no coração e na vida de vocês todos. E muito obrigado, Gera. Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez. Amém. Viu? E a tua casa, a tua família. Que Deus te ilumine também junto com ela. Amém. Viu? Porque sem vocês, nós artistas não era nada. Não somos nada. Tem Deus primeiramente, mas vocês aqui na terra nos ajudando, não era possível. Entenda isso. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado, do coração mesmo. Amém. Tamo junto. Amém. Esse foi o Gerando Conversa de hoje e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.